Copilot, pessoal, vamos entrar um pouquinho mais profundo nele, vamos entender um pouco como que ele funciona. O Copilot, ele é o assistente da Microsoft que vai trazer qualidade, consistência, aprendizado contínuo sobre os seus dados que estão ali dentro da sua empresa. Então, ele vai conectar com o seu SharePoint, ele vai aprender com o uso e as suas necessidades específicas, ele pode ser treinado em cima desses seus documentos, vai integrar com as ferramentas que você já possui. Então, dentro do próprio Outlook, eu peço um resumo de reunião, eu peço um transcript dessa nossa conversa, eu posso pedir para ele alterar um PowerPoint para mim, posso pedir para ele criar um gráfico no Excel, posso pedir para ele revisar um texto para mim no Word. Então, ele é o seu copiloto. E lembrando sempre, pessoal, por que copiloto? Copiloto porque você é o piloto, você é, no final do dia, o responsável pela ação que vai ser tomada. Isso não pode ser esquecido, isso não pode ser deixado de lado. Então, a gente está com um trabalho muito forte em alguns clientes que a gente está fazendo, eu vou trazer isso para vocês aqui ainda nessa conversa, aguardem, que é exatamente isso, é um trabalho de comunicação internamente junto aos clientes para eles entenderem que a responsabilidade ainda é deles. Por mais que o Copilot vai fornecer informação que você está pedindo, ele vai, sim, ainda manter a responsabilidade com você. Então, esse é o Copilot. E aqui, por último, a gente tem o Copilot Studio. O Copilot Studio é um ambiente onde a gente, L3, ajuda os nossos clientes a criarem esses copilots estendidos. A gente pode, sim, criar funções e dar novas habilidades para o Copilot, conectando em outros sistemas, fazendo conexões com outros pilots também, com outros pilotos, com outros copilotos, com outros sistemas, integrando via API. Então, esse daí é o ambiente onde você tem a capacidade de estender o Copilot dentro da sua empresa. Muito bem, o outro é o Azure AI Studio mais o OpenAI. Então, o Azure AI Studio é o ambiente onde você vai concentrar e vai conectar os seus dados do Fabric. O Fabric vai ter ali, é uma das fontes dos seus dados, onde você vai ter a capacidade de criar seus próprios modelos aqui. Aqui é como se a gente tivesse a caixa de ferramentas à nossa disposição para a gente criar o nosso próprio copiloto. A gente pode criar aqui do zero um copiloto. Eu trouxe aqui uma demonstração para vocês de uma forma rápida, dentro de um cliente que nós estamos trabalhando, que é o cenário eu tenho diversos contadores, esses contadores precisam fazer as suas aplicações, é uma empresa multinacional, e elas vão ter que fazer os seus lançamentos contábeis. Então, existe hoje regras contábeis mundiais, que é o site ifrs.org. A gente fez o download desses documentos, fizemos uma curadoria e treinamos um modelo para poder responder e apoiar os contadores, apoiar essas pessoas no seu dia a dia de trabalho. Então, eu trouxe aqui para vocês poderem ver como que ele funciona. É só um ambiente de teste, então não é um ambiente, é um ambiente de laboratório. Então, se você tem alguma questão, você pode perguntar. Eu vou copiar algumas questões aqui que eu já deixei previamente separadas e vou perguntar para ele. Então, fazendo aqui ao vivo para vocês, dentro de um LLM treinado por nós, usando o GPT-4 OpenAI, Azure OpenAI, dentro do ambiente Microsoft, que te traz uma segurança e uma capacidade para você fazer esse governo, fazer essa administração. Então, eu faço uma pergunta para ele, eu sou um contador, eu estou no meu dia a dia. Do contrário, eu teria que ler todos os documentos, eu teria que entender o que é que está por trás dele, e eu faço essa pergunta para ele, e ele traz a resposta para mim, me orientando o que eu devo fazer para poder registrar as despesas de serviços de engenharia. Então, ele traz para mim aqui e ele começa a responder, olha, as despesas de engenharia devem ser respondidos e gravados em tal lugar e tudo mais, assim. E aí eu também tenho a capacidade de ver o quê? A referência dos documentos que foram treinados para eu poder me basear. Então, eu posso também olhar e ver o trecho desse documento que foi treinado aqui para eu confirmar isso. Eu preciso conferir. Lembre-se, é a minha responsabilidade ainda. Então, esse daqui é uma solução que está sendo feito o rollout agora. A gente entendeu o cenário, a gente fez todo o processo de adoção
e a aceleração dentro desse cliente. Esse é um exemplo que eu quero trazer para vocês de aplicação real no dia a dia de uma companhia. Muito bem, pessoal, voltando para cá, aqui eu quero trazer para vocês também o Fabric, né? Aqui voltando um pouquinho do OpenAI, né? Que isso que eu mostrei para vocês agora. Então a gente criou uma solução conversacional do zero, usando os dados do cliente. A gente pegou esses dados e ele tem o quê? Todo um suporte à IA responsável. Então, se alguém faz alguma pergunta que não está dentro do contexto, a gente consegue administrar, a gente consegue governar, a gente consegue entender quem que é o usuário, quem que fez aquela pergunta. Então, a gente tem um ambiente seguro e bastante customizado para você poder criar sua própria versão do seu GPT. Então, imagina você criando um chat GPT dentro da sua companhia com os dados que são específicos de uma área. Levem isso com vocês, pessoal. Levem isso, que isso é viável, é rápido, é um investimento que tem um retorno. E aquilo que eu falei para vocês, é o primeiro passo do uso do AI. E aí vamos falar um pouco sobre o Fabric. O Fabric foi anunciado em junho do ano passado, aonde você tem aí a combinação de toda a plataforma, ponta a ponta. Você tem o Data Factory, você tem o Power BI, você tem o Synapse, você tem o Data Activator, você tem o OnLake, você tem o Purview. São produtos que a Microsoft colocou dentro desta plataforma chamada Fabric, que você vai ter a capacidade de processar, transformar grandes volumes de dados, treinar modelos avançados de AI, apresentar esses dados organizados na área de negócio e também ter uma grande governança e segurança dos seus dados.